abrindo lá no livro de 1 Samuel, glória a Deus, capítulo de número 10. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 10, a partir do versículo 17. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Amém. 1 Samuel 10, 17. Diz assim a palavra do Senhor: Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: Assim disse o Senhor Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos das mãos dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo-se chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Cis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vede, já quem o Senhor tem elegido, pois em todo o povo não havia nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o Rei. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite em Tua presença, neste domingo, neste culto da família, reunidos em Teu nome, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para falar conosco neste lugar. Usa-me como canal de bênção para falar com a Tua igreja, não o que nós queremos ouvir, mas certamente aquilo que estamos necessitados. Fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir. Glória a Deus, porque só Ele merece. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pregar uma palavra nesta noite que vai falar sobre é você quem Deus escolheu. Glória a Deus, vou repetir. É você quem Deus escolheu, né? Vou tentar não me alongar muito, né? Ser breve, glórias a Deus. Daqui a pouco nós já vamos estar terminando. Mas eu quero pregar uma palavra que vai dizer sobre é você quem Deus escolheu. Irmãos, o texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer, né? No contexto geral do capítulo que nós lemos, que houve um tempo na nação de Israel em que o povo de Deus, o povo israelita, eles começaram a olhar para as nações que estavam em volta deles, e a Bíblia vai dizer que eles perceberam que todas as nações que os rodeavam, elas tinham um monarca, tinham um rei que governava a nação, né? Israel era talvez o único lugar, a única nação que ainda não tinha um rei sobre eles. E embora o Senhor lhes havia prometido, até aquele momento Deus ainda não tinha levantado um rei para reinar de Israel. Por que Deus ainda não havia levantado um rei? Porque a Bíblia nos ensina que até aquele momento era o próprio Deus quem governava Israel. Era o próprio Deus quem dirigia as nações, dirigia os passos da nação de Israel. Neste momento em que nós estamos aprendendo pela palavra, quem governava eram os juízes.
Os juízes eram levantados segundo a vontade do Senhor num momento específico para que eles pudessem dar livramento, para que eles pudessem subjugar a nação de Israel. Mas até este momento ainda não tinha um rei. O Senhor ainda não havia levantado um rei. E a Bíblia diz que o povo de Deus começou a murmurar contra o Senhor, dizendo: nós queremos um rei para reinar sobre a nossa nação. Eles começaram a olhar as nações que estavam em volta, começaram a olhar os lugares, as regiões que estavam em volta deles, e a Bíblia diz que no seu coração Israel começou a murmurar e pedia para que o Senhor lhes levantasse um rei. Pedia que o Senhor levantasse alguém que estivesse sobre eles. Mas, irmãos, até aquele momento era o próprio Deus quem reinava sobre Israel. Era o próprio Deus quem governava as ações do seu povo. Irmãos, quando é Deus quem governa a nossa história, e quando é Deus que reina sobre as nossas vidas, Ele é responsável por fazer a nossa vida caminhar. Mas a Bíblia diz que Israel começa a olhar para as nações que estavam em volta, e diga-se de passagem, nações que não temiam o Senhor, e a Bíblia diz que Israel vai começar a invejar estes povos. Irmãos, eles começaram a olhar para nações pagãs, para nações que não serviam ao Senhor, e a Bíblia diz que no seu coração Israel começa a murmurar, pois começa a sentir inveja das nações circunvizinhas. Já conhece pessoas assim? Ou já viu situações assim? Muitas vezes, irmãos, nós estamos na presença do Senhor. Muitas vezes é Deus quem está governando os nossos passos. Muitas vezes nós estamos exatamente aonde é para nós estarmos diante do Senhor, e a gente começa a olhar em volta de nós, para aqueles que estão à nossa volta. Nós começamos a olhar para aquela vida, para aquela família, para aquele lar que não serve ao Senhor, e a gente pensa: nossa, por que eu não posso fazer como Ele faz? Por que eu não posso viver como Ele vive? E a Bíblia diz que o coração de Israel começou a murmurar. E este pensamento foi mal aos olhos do Senhor. Porque, irmãos, tudo que nós precisamos na nossa vida é que Deus governe os nossos passos. Tem horas que a gente começa a olhar em volta, irmãos, e a Bíblia diz que Israel começou a invejar as outras nações. Olha, mas eles têm um rei, mas eles têm um homem que manda, que governa. Mas Israel tinha o próprio Deus governando e reinando sobre a sua vida. E a Bíblia diz que assim eles pediram para Deus um rei. E sabe o que o Senhor vai fazer? Deus vai levantar um rei. E nesta ocasião a Bíblia diz que o Senhor manda que o profeta Samuel fosse até um homem da família de Benjamim, da tribo de Benjamim, um homem que era filho de Quis, nesta tradução minha fala filho de Cis, e dentre esta família o Senhor vai escolher um homem chamado Saul para ser rei sobre Israel. E a Bíblia diz que o Senhor escolhe Saul, o Senhor separa o Saul, e naquela ocasião onde Deus haveria de ungir a Saul, olha o que diz aqui, irmãos, no capítulo 10 ainda, mas o versículo de número 21, olha que interessante. E fazendo-se chegar a tribo de Benjamim pelas famílias, tomou da família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Cis, e o buscaram, porém não se achou. Deus havia falado ao profeta Samuel, e Saul já sabia que o Senhor lhe havia escolhido. Saul sabia que era ele a quem o Senhor havia separado para reinar. E a Bíblia diz que quando o profeta Samuel reúne todas as 12 tribos de Israel e separa da tribo de Benjamim a Saul para o consagrar diante de toda a nação, eles procuram a Saul. E cadê Saul? Saul não estava ali para ser ungido. Saul não estava ali para ser consagrado. Aonde estava Saul? E procuraram, porém não se achou. E a Bíblia diz: então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Deus havia escolhido Saul, e Saul estava escondido com medo de ser escolhido pelo Senhor. Irmãos, muitas vezes nós agimos da mesma maneira.
O Senhor nos separa, o Senhor nos escolhe. E quando chega o momento de Deus nos usar, o que a gente faz? Nós nos escondemos. Saul temeu e a Bíblia diz que ele se escondeu entre a bagagem, de tal forma que perguntaram: será que este homem ainda vai vir? E a Bíblia diz que Deus revela a Samuel: ele está escondido entre a bagagem, com medo de ser usado na minha presença. Irmãos, quantas vezes nós também não agimos da mesma maneira? O Senhor já olhou para nós e disse: eu tenho te escolhido, eu tenho te separado, eu vou te usar na minha presença. E o que a gente faz? Nós nos escondemos. Deus tem um propósito para nós. Deus já nos deu uma direção a qual devemos seguir. E muitas vezes nós tentamos nos esconder do Senhor. Mas, irmãos, como que se esconde de Deus? Como que o escolhido pelo Senhor vai se esconder dele? A Bíblia diz no livro de Salmos: ainda que eu coloque a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor está. E ainda que eu coloque a minha morada acima das mais altas nuvens, ali os teus olhos me contemplam. Para onde fugirei eu da presença do Senhor? Eu vim dizer para você nesta noite que é você quem Deus escolheu, é você que o Senhor separou. Não adianta tentar se esconder ou se esquivar daquilo que Deus já tem planejado para a sua vida. Saul tentou se esconder e muitas vezes nós também. Deus tem planos de nos usar, Deus tem plano para as nossas vidas, e o que a gente faz? Se esconde do Senhor. A gente entra entre as bagagens, a gente tenta se esconder entre as ocupações da vida, pensando que dá para se esconder do Senhor. Mas o salmista diz: para onde eu fugirei da tua presença? De onde eu me esconderei do Senhor? Para onde eu irei? Irmãos, não dá para se esconder de Deus. Quando Deus escolhe, está escolhido. E se Deus, irmãos, e eu creio que Deus escolheu eu e você aqui neste lugar para nos usar na sua presença, e se foi Deus que escolheu, e eu creio que foi Deus, então não adianta tentar escapar daquilo que Deus já nos tem preparado. Glórias a Deus. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo de número 9, houve um homem por nome Saulo, Saulo de Tarso. E a Bíblia vai dizer, que este homem, a princípio, começou perseguindo a igreja do Senhor. Era um homem terrível, era um homem mau, era um homem que não ouvia a voz do Senhor, nem andava nos seus caminhos. E a Bíblia diz que um dia ele foi até uma cidade da Síria, por nome de Damasco, e ele ia prender o povo de Deus, mas no meio do caminho ele vai ter um encontro com o Senhor. No meio do caminho a luz de Cristo vai brilhar e resplandecer na sua vida. E a Bíblia diz que aquele homem que perseguia a igreja cai no chão prostrado diante do Senhor. E a Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 10, que vem a palavra do Senhor a um homem chamado Ananias. Glórias a Deus, um profeta, um servo do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor fala para Ananias: vai até uma rua chamada Direita, porque lá tem um homem que eu tenho escolhido para servir na minha presença. E a Bíblia diz que vai lá Ananias, ora por este homem Saulo, também chamado de Paulo, glórias a Deus. E a Bíblia diz que Deus havia escolhido Paulo para usar ele na sua presença. Paulo era um perseguidor. Paulo era um homem que prendia, e mandava até matar a igreja do Senhor. Paulo não era a melhor opção. Paulo talvez não era alguém que nós lhe escolheríamos, daríamos para ele uma chance. Mas a Bíblia diz que Paulo era para o Senhor um vaso escolhido. Irmãos, nós não sabíamos, mas Deus, ele escolhe. Deus tem as suas formas, as suas maneiras. Tem horas, irmãos, que a gente pensa: mas eu, Senhor. Ou tem horas que a gente pensa: mas será que Deus um dia vai olhar para mim? Será que Deus um dia vai me usar? Irmãos, eu vim declarar na sua vida que é você quem Deus tem escolhido para usar na sua
sua presença. E pode até ser que os homens não entendam o que Deus quer fazer através de você, mas se Deus te escolheu, ninguém vai impedir os planos dele na sua vida. Irmãos, Paulo não era a melhor escolha, não era a melhor opção, mas a Bíblia diz que Deus olha para Paulo e fala para Ananias: vai até onde ele está, unge ele, porque ele é para mim um vaso escolhido. Da mesma maneira, irmãos, em Juízes capítulo de número 6, a Bíblia vai dizer que os midianitas estavam oprimindo a Israel. Os midianitas estavam pelejando contra Israel. E de repente, tudo que a nação de Israel plantava, os midianitas tomavam. Tudo que a nação de Israel produzia, os midianitas como gafanhotos vinham e tomavam aquilo que Israel produzia. E a Bíblia diz que um dia estava um homem malhando trigo no lagar, e enquanto ele está trabalhando ali escondido dos midianitas, vem o anjo do Senhor até este homem, olha para ele e diz: varão valoroso, tu és um homem de valor, eu vou te usar na minha presença, o Senhor é contigo. Como que era o nome deste homem? Opa, está faltando Bíblia para a igreja. Quem era o homem que estava malhando trigo no lagar, quando o anjo do Senhor aparece para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso? Como que era o nome deste homem? Eita, Gideão. E a Bíblia diz, tem que ler a Bíblia, irmãos. O Senhor aparece para Gideão, olha para ele e diz: Deus é contigo, varão valoroso, vai nesta tua força e você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E a Bíblia diz que quando Gideão ouve essa palavra, ele diz: mas o Senhor é comigo? A minha casa é a menor da minha tribo, eu sou o menor da casa de meu pai, eu não sou a melhor opção, eu não posso ser usado. Mas Deus olha para ele e diz: vai nesta tua força, porque o Senhor tem te escolhido, e através de você Deus vai operar uma grande obra na terra. Irmãos, quando Deus escolhe, quando Deus separa, quando Deus quer usar, a gente pode até não entender, mas se é Deus quem escolheu, Ele é responsável por fazer a vontade dEle se cumprir. Irmãos, nós não sabemos a forma como Deus age, mas Deus escolhe, e quando Ele escolhe alguém, Ele capacita para ser usado na sua presença. Mas pastor, eu não sei falar direito. Mas pastor, eu não sei, olha quem eu sou, eu não tenho capacidade. Mas pastor, olha para mim, eu sou o menor da minha casa. Mas pastor, olha para mim, ninguém nunca me deu uma oportunidade, ninguém nunca me deu uma chance. Mas se Deus olhou para você e te escolheu, não adianta tentar fugir para a direita, para a esquerda ou se esconder. O melhor que nós podemos fazer é dizer, como disse o profeta Isaías no capítulo 6: Senhor, eis-me aqui na tua presença, faça da minha vida a tua vontade, envia-me a mim. Irmãos, quando Deus escolhe, e nós não sabemos a forma como Ele escolhe, porque se fosse para nós, irmãos, nós não escolheríamos a Saul, nós não escolheríamos a Paulo, um perseguidor, um assassino, um homem que consentiu na morte de Estevão. Nós não olharíamos para Gideão, ele era o menor da casa do seu pai, a sua família mais pobre da sua tribo. Quem escolheria Gideão? Mas o Senhor escolheu. Quem nos escolheria? Mas o Senhor nos escolheu. Porque senão nós não estaríamos aqui nesta noite. Se Deus não tivesse propósito na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós não estaríamos aqui nesta noite ouvindo esta palavra. Se o Senhor nos escolheu, o melhor que nós podemos dizer é falar: Senhor, eis-me aqui. Porque se esconder, irmãos, não vai dar resultado. Tentar fugir, irmãos, não vai nos levar a lugar nenhum. O que nós podemos fazer é: Senhor, eis-me aqui, usa-me na sua presença, faça da minha vida a tua vontade. O Senhor sabe que eu não sou o melhor, o Senhor sabe que eu não sou perfeito, o Senhor sabe que eu tenho as minhas falhas, mas se o Senhor me escolheu, eis-me aqui na sua presença, faça da minha vida a tua vontade. Glórias a Deus, irmãos. Davi, a Bíblia diz que quando Samuel vai ungir um dos filhos de Jessé para
ser rei sobre a nação, a Bíblia diz que em primeiro lugar vem Eliabe, o filho mais velho. E o filho mais velho, a Bíblia diz que ele era alto, ele era forte, ele tinha boa aparência, tinha formosura. E quando o profeta olha para Eliabe, o filho mais velho, o profeta diz: certamente é este que Deus tem escolhido. Olha como que ele é forte, olha como que ele é bonito, olha como que ele é capaz, olha como ele tem aparência de rei. Sabe o que o Senhor disse para Samuel? Samuel, não é este que eu tenho escolhido, porque o homem vê o que está por fora, mas Deus conhece por dentro de nós. Deus conhece o nosso coração. Não é este que Deus tem escolhido. Aí vem o segundo filho, Aminadab. O Senhor também diz: não é este. Vem Samar, também não é este. Por fim vai chegar um menino, um jovem, que não tinha aparência, aleluia, de rei, de soldado. A Bíblia diz que Davi era de gentil aspecto, Davi tinha os olhos brilhantes, Davi não era alguém que seria escolhido pelo homem, mas Deus olhou para Davi e disse: eu te escolhi, te separei, e tu vais reinar sobre a nação. Irmãos, eu sei que foi você quem Deus escolheu, porque se não fosse você, você não estaria aqui ouvindo esta palavra. Eu sei que Deus tem um propósito na sua vida, eu sei que Deus escolheu você, e se Deus te escolheu, é porque Ele tem algo grande para fazer através da tua vida. Deus tem algo grande para realizar através de você. O que nós podemos dizer é: Senhor, eis-me aqui, eis aqui a minha vida, faça de mim, Senhor, a tua vontade. Porque Deus, irmãos, podia ter ido atrás de tantas outras pessoas. Deus poderia ter escolhido pessoas tão melhores. Deus poderia ter escolhido pessoas tão mais capazes, de tão maiores ou melhores condições financeiras. Mas Deus olhou para nós. Deus um dia nos escolheu. E sabe o que nós muitas vezes fazemos diante do Senhor? Nós agimos como Saul. Deus tem plano, Deus tem pressa, Deus quer fazer. O que a gente faz? Se esconde atrás das bagagens. A gente faz como Jonas, vai para Nínive, a gente pega, compra uma passagem e vai para Tarsis. Deus diz: eu quero usar você. O que a gente faz? Vou me esconder, não vou ir, não vou para a igreja, não vou ler a Bíblia, não vou orar, não vou jejuar, eu não quero, eu não sei, eu não posso. E Deus está dizendo: eu poderia ter escolhido outro, mas eis que te escolhi para usar você na minha presença. Irmãos, e é verdade que a gente não tem capacidade, é verdade que a gente é limitado, é verdade. Mas, irmãos, quem escolhe é o Senhor. Se fosse nós escolhendo, eu repito, a gente ia escolher pela cor dos olhos, pela altura, pela aparência, né? Pelo cabelo, pela forma como fala, pela condição financeira. Mas Deus não olha como o homem olha. Deus não escolhe segundo o nosso padrão, segundo o padrão humano. Deus, irmãos, Ele nos escolheu, porque se não fosse assim, nenhum de nós estaria aqui nesta noite. Nenhum de nós estaria aqui para ouvir esta palavra. Mas se você está aqui, não se esconda do Senhor. Não tente se esconder de Deus, porque não importa aonde você vá, Deus, Ele vai ver, vai contemplar. Eis que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes. Então o conselho de Deus para você nesta noite é: assuma a posição que Deus espera de você, porque você foi escolhido para fazer a vontade do Senhor acontecer nesta terra. Glórias a Deus. Irmãos, para terminar, o livro de Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, a Bíblia diz assim, ó, vamos estar lendo aqui para nós terminar. Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo 4, olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Diz assim, ó: assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísses da madre eu te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Glórias a Deus. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança,
porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo que eu te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Sabe o que essa palavra nos ensina? Que antes que nos formássemos no ventre de nossa mãe, antes que nascêssemos sobre esta terra, o Senhor já nos conhecia, o Senhor já nos escolheu e nos santificou para estarmos na sua presença. Não tem desculpa diante de Deus. Não tem como se esconder do Senhor. E o profeta ainda diz: Senhor, eu sou apenas uma criança. Senhor, eu não sei falar. Senhor, eu não tenho capacidade. Deus disse para ele: não digas que é uma criança. Não digas que você não pode. Não digas que você não consegue. Porque aonde eu te mandar, tu irás. E tudo que eu te mandar, você vai dizer: eis que te separo, te escolho, te santifico. E eu serei contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vim lembrar você que você foi escolhido por Deus. Eu vim lembrar você que Deus tem um propósito na sua vida, e não importa para onde você vá ou quanto você tente se esconder, os olhos do Senhor te contemplam, e Ele manda eu lembrar mais uma vez na sua vida que Deus te escolheu, e você é para o Senhor um vaso escolhido, e Ele vai te usar na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Se coloquem de pé, vamos estar orando. Fique firme, não desista, não retroceda. Tome a posição que Deus espera, porque você é para o Senhor um vaso escolhido. É você quem Deus escolheu. Não foi outro que Deus escolheu. Deus escolheu você. E através da sua vida. Ah, pastor, mas sou só eu. A Bíblia diz que era apenas Gideão e os 300. Mas foi com este pequeno exército, mais de 100 mil do exército inimigo foram derrotados, porque alguém assumiu a posição de escolhido pelo Senhor. Não importa, mas sou só eu. Ah, pastor, mas ninguém mais quer. Ah, pastor, mas eu sou tão falho. Eu sou tão pequenino. Mas a Bíblia diz que o Senhor diz para Jeremias: eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? Feche os teus olhos, vamos orar para nós estarmos falando com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, por mais esta noite em tua casa, em tua presença. Nesta hora, Senhor, eu te louvo e te exalto por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa, Senhor, as nossas falhas e fraquezas. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Alcança o teu povo. Alcança o teu escolhido. Alcança o teu separado. Firma-nos cada dia mais diante de ti, e que a tua igreja venha viver aquilo que o Senhor já tem projetado sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.